As questões 14 e 15 referem-se ao circuito elétrico abaixo, montado por um estudante, no qual temos 3 lâmpadas idênticas, A, B e C, cuja resistência interna vale 100 ohms. Questão 14. Calcule a corrente elétrica que atravessa as lâmpadas A, B e C, respectivamente. Olha só, pessoal. Aqui nós temos uma fonte de tensão de 12 volts que alimenta esse circuito aqui, beleza? Então, nós teremos uma corrente elétrica que passa pela lâmpada A, que eu vou chamar de IA. Ao chegar nesse nó, a corrente elétrica se divide, parte vai para a lâmpada B e outra parte vai para a lâmpada C. Chegando neste nó, a corrente B volta a se encontrar com a corrente IC e a minha corrente volta a ser a corrente IA. De forma que, pela lei dos nós, a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Ou seja, a corrente IA é igual à soma da corrente IB mais a corrente IC. Então, já de cara, eu posso afirmar que a corrente IA é maior que a corrente IB e a corrente IB é igual à corrente IC, já que essa associação entre B e C é uma associação em paralelo e as lâmpadas são idênticas, ou seja, a mesma corrente que passa em B, a intensidade da corrente que passa em B é igual à intensidade da corrente que passa em C. Então, eu já posso afirmar isso aqui, ó. A corrente que passa pela lâmpada A é maior que a corrente que passa pela lâmpada B, que é igual à corrente que passa pela lâmpada C. E já de cara, só com essa observação, nós podemos cancelar a letra B, nós podemos cancelar a letra D e nós podemos cancelar a letra A, beleza? A letra D está fora porque ele fala que a corrente que passa em A é de 80 mA, então a soma dessas duas correntes deveria ser 80 mA, e não está sendo, ó, 20 mais 20, 40. Então a letra D também está fora. Então nós ficamos aí, pessoal, com a alternativa A e a alternativa C. Tranquilo? E aí, Taveira, como é que a gente resolve essa questão? Vamos para as contas, né? Ó, olha só. Se você prestar atenção, entre os resistores B e C, nós temos aqui uma associação em paralelo. Mas é uma associação em paralelo envolvendo 2 resistores idênticos. E aí, pessoal, fica atento que quando você tem resistores idênticos associados em paralelo, para você achar a resistência equivalente, basta pegar o valor da resistência que se repete e dividir pelo número de vezes que essa resistência aparece. No nosso caso, nós temos 2 resistências de 100 ohms, ou seja, a nossa resistência equivalente seria de 50 ohms aqui para a resistência equivalente entre B e C. Mas quando nós resolvemos essa resistência equivalente entre B e C, essa lâmpada em A está associada em série com essa resistência equivalente entre B e C. E lembra, na associação de resistores em série, a resistência equivalente é dada pela soma
das resistências. Ou seja, se eu pego a resistência de A, que vale 100 ohms, e eu pego a resistência equivalente entre os pontos B e C, eu vou ter uma resistência equivalente de 150 ohms. E aí, pessoal, se eu quero calcular a corrente do circuito, nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm, em que a resistência elétrica é a relação entre a DDP e a corrente elétrica, beleza? Sendo assim, se você fizer as devidas substituições, nós ficaremos com a resistência equivalente, 150 ohms, a DDP do nosso circuito, 12 volts, isso dividido por I. Conclusão, a corrente do circuito seria dada pela relação 12 dividido por 150. E aí, pessoal, se você faz a relação 12 dividido por 150, você vai achar uma corrente de 0,08 ampere. 0,08 ampere. E aí, se você volta lá para a nossa questão, as correntes estão em miliampere. O que é que nós fazemos? Ora, tá vendo? Mili é o prefixo 10 a menos 3. Então, nós devemos pegar essa vírgula aqui e andar com essa vírgula 3 casas para a direita. Com isso, 0,08 ampere é a mesma coisa que 80 vezes 10 a menos 3 ampere, ou simplesmente 80 miliampere. Tranquilo? Então, a corrente que chega aqui nessa lâmpada A é uma corrente de 80 miliampere, que vai se dividir para B e C, uma corrente de 40 miliampere. Então, se você retorna lá para a nossa questão, essa corrente que passa em A seria uma corrente de 80 miliampere, e como a lâmpada B é idêntica à lâmpada C, 40 miliampere passa aqui por cima e 40 miliampere passa aqui por baixo, e a alternativa correta seria a letra A, de arrebentando na prova da FSM. Fica aí que nós vamos fazer a questão 15. Olha só. Na questão 15, utilizando o mesmo circuito, ele fala o seguinte: se a lâmpada A queimar, o que deve acontecer com o brilho das lâmpadas B e C? Galera, lembra que eu falei que a lâmpada A está associada em série com as lâmpadas B e C? E galera, se na associação em série uma lâmpada queima, ou seja, ela entra em curto-circuito, automaticamente essa parte do circuito ficou aberta, ou seja, sem diferença de potencial. E aí, se não existe diferença de potencial, não existe passagem de corrente elétrica. Enfim, resumindo, numa associação em série, se uma lâmpada queima, as outras lâmpadas automaticamente apagam, beleza? Então, como eu tenho uma associação em série, se a lâmpada A queimar, ela não permite a passagem de corrente para as lâmpadas B e C, e com isso, as lâmpadas B e C não acendem. E a alternativa correta seria a letra C, de com certeza você vai detonar na prova da FSM. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like
inscreva-se no canal e vamos juntos sempre. Até a próxima. Valeu!